Todo mundo está feliz aqui na casa de Deus hoje? Muito bom, né? Estar na casa de Deus para louvar. E para iniciar, nada melhor do que iniciar louvando o nome de Deus, né? Através do hino. Vamos cantar o hino 286. Pai, eu me achego a Ti. Chego a Ti, pois Tua voz ouvi, Teu grande amor senti, ó meu Senhor. Não poderei viver só sem o Teu poder, vem inundar meu ser com Teu amor. Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui, Teu santo amor. Pai, quão distante andei, só quebrantando a lei, sem Tua luz bem sei, sem salvação. Sou pecador e vil, sim, com defeitos mil, roda-me em Teu redil, paz e perdão. Pai, eu me achego a Ti, sou pecador, que me conforte aqui, Teu santo amor. Eu quero ser Senhor, ser Sua luz e flor, eu tenha mais fervor, mais mansidão. Em minha vida, ó Deus, põe os caminhos Teus, vem me guiar.
Continuar louvando o nome de Deus, vamos cantar o hino de número 11. Ao Deus de Abraão louvai. Todos possamos, ao som do piano, colocamos de pé para louvar o nome de Deus. Querido Senhor, nosso amado Pai Celestial, esta noite, Senhor, queremos louvar ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ao Deus de Israel, Senhor, que operou maravilhas daqueles que passaram pela Bíblia, cujas histórias estão registadas, mas, Senhor, queremos louvar ao Deus presente, cujas histórias pode transformar neste momento da nossa vida. Paizinho do céu, invocamos a Tua presença neste Teu templo. Obrigado pela presença de todos aqueles que aqui estão, que nos possas abençoar, quer a reflexão bíblica, a reflexão que vamos fazer, quer os momentos de oração, quer os momentos de louvor, tudo possa concorrer para o crescimento e fortalecimento de cada um de nós e daqueles também que nos seguem em casa. No nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito boa noite. É realmente uma satisfação grande nós podermos estar na casa do Senhor. Nós terminarmos o dia, podemos dizer que já estamos a terminar o dia, daqui vamos para as nossas casas com certeza, e podemos fazê-lo na casa do Senhor, com o Senhor desta casa, é simplesmente extraordinário. Bem sei que cada um de vós tem estado aqui durante esta semana, eu não tenho estado, mas ansio muito por estar convosco hoje aqui. Daqui até ao fim estarei, se Deus nos permitir, e também estaremos com certeza cada um de nós aqui neste templo para darmos continuidade à semana de oração e sacrifício. Talvez para alguns seja realmente um sacrifício no bom sentido. Tínhamos que sacrificar um pouco a nossa vida para estarmos aqui. Outros não têm qualquer poder para poder sacrificar, não têm como sacrificar, trabalham, não podem vir. Outros ainda, enfim, mas pela graça do Senhor, sei que cada um de nós
poderá no final desta semana ser muito abençoado por esta semana de oração. Permitam-me, e hoje vamos inverter a ordem das coisas a partir deste dia. Vamos primeiro refletir um pouquinho na mensagem da revista, depois passamos aos momentos de oração. Pelo que eu gostaria de contar uma história real. É de um bom amigo meu que eu tenho, que gosta de fazer exercício físico. Gosta muito de correr. Ainda hoje ele gosta de correr, isto passou-se talvez há uns 10 anos atrás. Ele estava a correr num jardim, quando de repente se dá conta que existe um cão, um daqueles, como é que se chama? Ajudem-me. Daqueles ferozes. Isso mesmo. Desses. E vê que o cão se dirige para ele em alta rotação. E ele continua a correr e vê que o cão vem mesmo. Nós sabemos, conhecemos a expressão do animal, e ele percebeu que o cão vinha para atacar. Então ele pensou, bom, vou correr. Mas depois lembrou-se que o cão corre mais que ele. Então pensou, não, se eu correr ele vai me apanhar, não vou poder fazer nada. Então tomou uma atitude. Ou melhor, tomou uma decisão. Permaneceu assim, à espera do cão. O cão veio e ele literalmente fez isto. Até que o cão se aproximou. E quando vem para morder, ele faz literalmente este gesto. Ele deu um murro na cabeça daquele cão. Que ele teve. Porque se ele tivesse falhado, ou se não tivesse sido suficientemente forte, ele não me teria contado se calhar essa história. É interessante que ele, ao contar-me isto, eu dei por mim a pensar como é interessante ou não, como nós seres humanos tomamos atitudes, às vezes de uma forma, outras vezes de outra, diante do medo. Nós somos capazes das coisas mais absurdas pelo medo. Uns correm, outros ficam petrificados, mas o medo mexe connosco. Todos nós temos medo de alguma coisa. Já agora sabiam que a palavra não temas da parte de Deus é uma das expressões mais fortes que aparece repetidamente ao longo de toda a Bíblia. É porque existem razões para nós termos medo, não é? Existem vários medos. E quando nós sentimos medo, nós tomamos, por vezes, atitudes irrefletidas. Não pensamos bem. Por medo, somos capazes de tudo. Vamos nos voltar um pouco agora para a mensagem desta noite. Aqueles que têm a revista, nós não vamos ler a revista, nem sequer vou estar a seguir, quer dizer, vou seguir a sequência, mas não vamos estar a ler. Vamos só ler algumas questões e alguns pontos essenciais. Mas gostaria de fazer uma pergunta para introduzir um pouco agora o tema desta noite e já voltamos ao cãozinho. Não se esqueçam, está bem? As pessoas do tempo de Lutero, as pessoas da pré-reforma e da reforma, eram pessoas religiosas? Sim ou não? Sim, irmãos. Eram pessoas religiosas. Eram pessoas, notem que, por exemplo, só em Colónia, na Alemanha, existiam mais de centenas de missas todos os dias. Eram realizadas centenas de missas diariamente. E as igrejas estavam cheias. Então as pessoas eram religiosas. Elas estavam lá. Só na Alemanha, bom, não sei, é o que diz aqui no estudo desta noite, mas a verdade é que não sei como é que chegaram a esses números, mas na Alemanha diz que na Alemanha de então, do tempo de Lutero, já existiam 20 milhões de pessoas, das quais 1,5 milhão eram sacerdotes. Então, digamos que a reforma e a pré-reforma de Lutero foi uma época de efervescência religiosa. Digamos que estava tudo muito a ferver, não é? No bom sentido. Portanto, havia muita religiosidade, havia muita tradição, havia muita religião. Mas isso não queria dizer necessariamente muita espiritualidade. Agora, porquê é que as pessoas estavam nas igrejas? E porquê é que enchiam as igrejas daquele tempo? Está na revista. Esta parte eu faço questão de ler. Sim, lemos da revista. Eu vou ler logo no início, na quarta-feira, quando diz: as pessoas corriam aos mosteiros para encontrarem segurança. Porque tinham medo. E tinham medo do quê? Do inferno. Ou seja, nós seres humanos com medo somos capazes das coisas mais incríveis. E a igreja da altura, a igreja católica, explorou muito bem toda essa parte. Como? Primeiro, tornando pesado alguns dos ensinos de Cristo,
não é? E depois ainda inventando alguma coisa. Explorando o medo com imagens fortes do inferno, com imagens de crianças que queimavam, com imagens de pessoas que estavam a queimar eternamente no inferno. Para aqueles que já viram, conhecem estas imagens, elas estão na internet, podemos ver, as imagens que eram usadas precisamente para explorar o medo e para levar as pessoas de então a tomarem atitudes que beneficiassem a igreja naquela altura. Vamos ler duas passagens bíblicas. Marcos, por favor, quem pode abrir em Marcos? Samuel, pode ser? Marcos 2:5 e, por favor, quem pode abrir em João 8, irmã, pode abrir, por favor, irmã Clélia. João 8:11. Marcos 2:5 e depois, então, João 8:11. Por favor, Samuel. Nós, os outros irmãos, vamos só escutar, está bem? Disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Obrigado, irmã Clélia, por favor. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. Ou seja, quando Jesus perdoava as pessoas, nós encontramos estes ensinos na Bíblia, quando Jesus acolhia as pessoas, perdoava as pessoas, ele fazia outra coisa. Ele removia os cargos, os fardos sobre essas pessoas. A igreja de então fez exatamente o contrário. Diz-nos o autor que transformaram a misericórdia de Jesus num complexo sistema legal orientado para a realização das e de obras. Se te queres salvar, tens que fazer alguma coisa importante. Se te queres salvar, então tinham que passar por um sistema pesado teológico, desde confissão de pecados a homens, etc., como nós conhecemos, até chegar, vamos dizer, à expressão máxima, e que fez com que Lutero se levantasse contra isto, quando a igreja de então inventou as indulgências. Em vez de passarmos por este sistema de confissão de pecados, etc., de termos que ser punidos por isso, poderiam literalmente comprar a salvação através de um valor. Então, vejam, eu achei muito esta imagem muito viva daquilo que as pessoas viviam no tempo de Lutero. Porque diz-nos que alguém pregava, na verdade, os papas daquela altura necessitavam de fundos para a construção da Catedral de São Pedro em Roma, pelo que tinham que inventar alguma coisa. Inventaram as indulgências. Precisamos de construir alguma coisa para nós, uma catedral, a pagar isto, vamos inventar, vamos explorar o medo natural que todos sentem. Eu digo-vos uma coisa, prezados irmãos, se eu acreditasse no inferno, se eu acreditasse que um familiar meu estaria a arder eternamente, se eu acreditasse nisso também eu pagava. Porque tinha medo de eu próprio e de pensar que o meu familiar estaria ali. Ao contrário daquilo que Deus Cristo fazia, que tirava os fardos, eles colocavam fardos, mas tinham objetivos, construções de catedrais, etc, etc. Um dos mais veementes pregadores na altura das indulgências tem esta frase arrepiante, quando ele diz nos seus sermões: logo que soa o ouro a entrar na caixa, a alma resgatada sobe para o céu. E as pessoas ali colocavam. Nós rimos, mas o medo faz-nos fazer coisas incríveis. Com o medo somos capazes de fazer tudo. E estas pessoas faziam tudo porque tinham medos, sentiam receio de elas próprias um dia arderem eternamente e os seus familiares estarem também eternamente. Então, foi contra isto que Lutero se levantou. Lutero levantou-se contra toda esta estrutura pesada e, desculpem um termo, enganosa, não bíblica. E ao sentir o fardo, ao sentir tudo aquilo que eles colocavam, que a religião da altura colocava sobre as pessoas, Lutero levantou-se, começou a ler a Bíblia e percebeu que isto não era a religião verdadeira. Então, diz Lutero que a partir daí, e eu pedi que alguém pudesse, por favor, abrir a Bíblia, Mateus 19. Mateus 19. Quer ler, irmão Jales, agora, por favor? Sim, Mateus 19,
versículo 17. Lutero vai falar de obras, sim. Porque me perguntas acerca do que é bom, verdadeiramente bom, só Deus o é. Para responder à tua pergunta, podes entrar na vida se guardares os mandamentos. Ou seja, Lutero, ele não diz que as obras não são importantes. E hoje é sobre as obras, sobre os mandamentos do Senhor. Só que ele diz que se queremos obedecer, então sejamos obedientes, não àquilo que os homens inventaram, por causa do nosso medo, mas sejamos obedientes aos... Que mandamentos são estes? Quais são os mandamentos que o Senhor nos deixou? Sim. Esse é o último que eu quero explorar. É o último texto que eu quero partilhar com a igreja. Mas quando Lutero se refere aqui e diz se queres fazer, quando ele vai buscar este texto bíblico, Lutero está a dizer, se queremos obedecer, obedeçamos aos 10 mandamentos. Os mandamentos são os 10 mandamentos de Cristo que Deus nos deixou em Êxodo 20. Ele diz claramente, se temos que obedecer, sejamos obedientes aos 10 mandamentos. E como o estudo desta noite é sobre os mandamentos, permitam uma pequena reflexão sobre eles. Porque é importante para nós. Lutero chegou lá, nunca guardou o sábado. Mas, no entanto, dirigiu a sua mente para os mandamentos. Okay? Nunca chegou ao conhecimento do sábado. No entanto, abriu as portas para que hoje pudéssemos estar aqui. Para que ao sábado pudéssemos estar aqui também. Então, permitam uma pequena reflexão sobre os mandamentos. Porque é a única regra, a única lei à qual nós devemos obedecer. À lei do Senhor. Em primeiro lugar, uma curiosidade. Sabiam que os 10 mandamentos, esta expressão, 10 mandamentos, não existe na Bíblia? Sabia disso, irmão Ferraz? É verdade. Aí atrás, sabiam? Os 10 mandamentos, esta expressão, não existe na Bíblia. Literalmente, no hebraico, sabem como é que está? Em vez de 10 mandamentos, estão as 10 palavras. Ah, que bonito! Foi isto que Deus deu ao povo. As 10 palavras de vida. Interessante. Deus, quando deu os 10 mandamentos, Ele refere-se aos 10 mandamentos como as 10 palavras. Alguma coisa que Deus preparou, tão importante, que deixou ao povo, à humanidade, 10 palavras de vida. Interessante. Sabia disso, irmã Clélia? Muito interessante isto. Palavras de vida, quando compreendidas e assimiladas, tornam-se mandamentos para nós. Porque não queremos falhá-los. Porque é um caminho de felicidade e de crescimento físico, mental e espiritual. As 10 palavras, é assim que a Bíblia se chama. Quem escreveu estas 10 palavras, os 10 mandamentos? Quem escreveu? Literalmente foi a divindade, Deus. Muito bem. A única parte da Bíblia que Deus escreve. Sabem que os muçulmanos acreditam que o Alcorão é um ditado, é um e-mail, é um fax que vem diretamente do céu para a terra. Acreditam nisso? Eles acreditam nisso. Que o Alcorão foi um ditado. Portanto, acreditam na inspiração verbal. Palavra por palavra, Allah ditou. Nós não temos essa crença. Nós acreditamos na inspiração do pensamento, mas não verbal. Não acreditamos que Deus tenha escrito letra por letra da Bíblia. Mas há uma parte que foi assim. Que Deus escreveu letra por letra. Foram os 10 mandamentos. As 10 palavras de vida. Interessante. Vamos fazer aqui um exercício rápido. Irmã Bia, a avó Bia, desculpe. Imagine que a avó Bia estava a escrever a alguém e eu era o seu secretário. Está bem? E quando a irmã vai falando e eu vou escrevendo e de repente a irmã diz assim, não. Essa parte eu faço questão de escrever com o meu próprio dedo. Foi isto que Deus fez. Deus estava a falar com Moisés e de repente, não, essa parte eu vou escrever. Está cá. Porquê é que ele fez isto, Deus? Porquê é que Deus fez questão de escrever as 10 palavras com o seu próprio dedo? O que é que isto significa? Que estas 10 palavras são muito importantes para nós. Muito pessoal. Tem muito valor. Há muito valor agregado às 10 palavras. Se Deus teve o cuidado, a única parte da Bíblia que Ele escreve é porque elas são realmente muito importantes. Agora vou-vos provocar um pouco. Estamos a refletir sobre os 10 mandamentos, as 10 palavras de vida. Os 10 mandamentos existem no céu? Que pergunta. Sim ou não? Sim ou não? Preciso de ouvir, com confiança.
Não. Existem ou não existem? Os 10 mandamentos não existem no céu. Calma, calma, calma. Eu só quero uma resposta, sim ou não, mais nada. Ora, aí está. Então, imagine eu dizer a um anjo, Deus dizer a um anjo, não adulterarás. Dizer a um anjo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não, não, não. Não. Os 10 mandamentos, já vamos falar disso. Já vamos ver. Lúcia, já vamos ver, excelente. Mas os 10 mandamentos, conforme nós os conhecemos, bom, eles estão na Arca da Aliança, estão no céu. mas isso aí, mas eles, os anjos de Deus, não têm, como nós temos, tábuas escritas, onde dizem claramente, não roubarás, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não ferirás falso testemunho. Eles não têm nada disso. Os 10 mandamentos foi uma lei escrita para a terra depois do pecado. Os 10 mandamentos são uma formulação negativa da lei que existe no céu. Negativa. Porque eles foram dados depois do pecado. Porquê? Porque no céu, onde é que estes anjos têm a lei do Senhor? Aquela lei que falou há pouquinho, irmão Colasso, que diz, que resume todos os 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Onde é que eles têm essa lei? No coração. É por isso que os anjos não precisam de ver escrito em tábuas de pedra, Lúcia. Claro que a lei existe no céu. Claro que sim. Claro que sim. Mas a lei e os 10 mandamentos são uma adaptação para nós depois do pecado daquilo que existe no céu. Destes 2 princípios. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos... Deus, ao escrever os 10 mandamentos para nós, as 10 palavras, Deus está-nos a dizer uma coisa muito importante esta noite. Primeiro, que elas são palavras de vida. Segundo, eu estou tão fragilizado na minha vida, eu sou um ser tão fragilizado pela presença do pecado, que Deus teve que escrever as suas leis visíveis para mim, e mesmo assim, eu minto, e mesmo assim, eu levanto falso testemunho, e mesmo assim, eu cobiço a mulher do meu próximo. Sabem o que é que isto quer dizer? Que nós somos muito fraquinhos como seres humanos. Deus teve que escrever para eu ver escrito. Os anjos não precisam disto, porque está cá dentro. Deus teve que escrever para que eu possa contemplar, para que eu possa ver qual é o caminho. E mesmo assim, mesmo vendo, eu saio do caminho. As 10 palavras, na verdade, são palavras de vida. Na verdade, são palavras que o Senhor deseja que nós coloquemos no nosso próprio coração também. Onde é que nós as vamos ter quando estivermos no céu? Vamos vê-las escritas? Vamos tê-las, sobretudo, no coração e na mente. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 22, versículo 37. Agora vamos abrir todos. É o último versículo que quero ler convosco, porque quando Lutero falava dos mandamentos, ele referia-se a tudo isto. Esta lei que mostra um caminho, que mostra um percurso, mas que infelizmente a Igreja da altura, a Igreja Católica, transformou num caminho pesado para benefício próprio. Lutero levantou-se contra isto. Os reformadores levantaram-se contra isto, porque não poderiam ter na sua mente e no seu coração a ideia que havia uma exploração da fé, um aproveitamento do inocente para benefício próprio da Igreja e da instituição. Os mandamentos, sim, de Deus, sim. Mandamentos dos homens, não. Quem pode ler, por favor? Mateus 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém. Chegamos ao texto bíblico, irmão Colasso, que falou há pouquinho. Interessante que realmente Cristo diz, não foi Cristo que disse isto. Já vem no Antigo Testamento, sabem disso, não é? Amarás a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, já vem do Antigo Testamento. Cristo foi buscar essa ideia porque ela resume os 10 mandamentos. Os primeiros 4 são para
Deus. E os outros, os restantes, são para... Então vejam, os 10 mandamentos, as 10 palavras, Deus deu-nos para regulamentar, prezados irmãos. Notem bem isto. Deus deu-nos os 10 mandamentos para regulamentar a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros. Vertical e horizontal. Na verdade, Deus deu as 10 palavras para que eu possa me relacionar de forma adequada com Deus e de forma adequada com o meu próximo. Não cobiçando, não mal falando, não maltratando, não roubando. Agora, vale a pena refletirmos 2, 3 minutos sobre este versículo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Temos dúvidas acerca disto? Não temos dúvidas. O que é que isto significa? Pois não. Colocar Deus em primeiro lugar. Ponto final. E amar ao próximo como a nós mesmos. O que é que isto significa? Gostava de escutar um pouquinho a igreja. Amar ao próximo como a nós mesmos. O que é que Deus, o que é que Cristo quer dizer com isto? O que vos parece? Fazer aos outros aquilo que os outros... Ok. Aquilo que queríamos que eles nos fizessem. Muito bem. Mais. Uma ideia importante. Fazer aos outros aquilo que nós queríamos fazer a nós próprios. Esse é o sentido de mulher. Aham. Eu só quero... Sim. Ok, em sintonia perfeita. Agora, há aqui uma coisa que eu gostaria de perguntar aos irmãos. Quando diz aqui, amar ao próximo como a ti mesmo, é ou não é verdade que muitas vezes nós ouvimos na igreja, e até dizemos na igreja, para eu poder amar o próximo eu tenho que primeiro amar. E é verdade ou mentira? Se eu não tiver amor próprio, estima, eu não vou ser capaz de amar o próximo. Mas não é isto que Cristo está aqui a dizer. Não é nada disto. Notem esta pequena reflexão. Permitam-me pegar aqui alguém que eu possa dar aqui um exemplo, que é para não ficarmos... É um voluntário, é melhor assim. Preciso de um voluntário. Ok. Samuel. Samuel é o nosso voluntário. Imagina o seguinte, amigo. É apenas um exemplo, está bem, Samuel? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que é que isto quer dizer? Tu sais de casa de manhã, vais à tua vida, trabalhas e durante todo o dia tu derrapaste. Fizeste coisas que não deverias. Sabes claramente que quebraste as 10 palavras. É uma suposição, está bem, Samuel? Quebraste. E sabes que fizeste o que não devias. Pecaste diante de Deus. Então voltas para casa depois do trabalho, vens com esse peso, não é? Chegas a casa e dizes, que bom que cheguei a casa. Que cheirinho agradável. Que bom que a minha mãe fez o jantar. Que bom. Bom, vou-me de sentar-me e vou comer. E sentas-te à mesa e o cheiro começa a subir e estás com o garfo e de repente pensas, não, eu hoje portei-me mal, portanto, eu não devo comer. Não, eu hoje não tenho esse direito. Eu hoje, como fiz o que não deveria, eu não tenho o direito de comer. Não, não posso fazer isso. Bom, levantas-te ali e sais dali um pouquinho e pensas, bom, para esquecer a fome, o que é que eu vou fazer? Já sei. Vou tomar um banho e vou logo para a cama, que é o melhor. E chegas ali, já estás para entrar para a banheira e pensas, não, eu não mereço. Eu hoje comportei-me mal. Eu hoje fiz o que não deveria. Não, também não vou tomar banho. Não, eu não mereço fazer isso. Não posso tomar banho. Bom, o que é que eu posso fazer então? Não tenho fome, não tomei banho. Vou para a cama para esquecer isto tudo, amanhã ou outro dia. E chegas à cama, que bom, a minha mãe mudou os lençóis hoje. Cama acabada de fazer. Há coisa melhor que isso? Caminho acabada de fazer. E estás já, não é, ali a tirar e vais-te meter e de repente pensas, não, eu não mereço dormir numa cama hoje. Aquilo que eu fiz foi muito grave. Eu hoje não mereço dormir numa cama. Sais e vais dormir para o quintal. É isso? É, prezados irmãos, que nós fazemos quando nós nos comportamos mal, quando nós não amamos o próximo como deveríamos. É isso que nós fazemos connosco? Deixamos de comer, punimos-nos? Não, pois não. O que Cristo está a dizer aqui é algo muito importante. Assim como quando tu te comportas mal, quando fazes o que não deves, continuas a alimentar a vida dentro de ti, porque comes, bebes, dormes e tratas de ti e cuidas de ti, faz o igual para com os outros. É isto que Cristo está a dizer aqui. Amar o outro como a ti mesmo significa isso. Eu nunca deixo de me amar o suficiente, mesmo quando eu me comporto mal. Eu amo-me o suficiente para cuidar da minha vida.
para continuar a cuidar de mim, para continuar a alimentar-me. E Cristo está a dizer, então agora, se fazes isso contigo, faz o mesmo com aqueles que, mesmo não merecendo, mesmo comportando-se mal contigo, continua a alimentar a vida deles. Simbolicamente, naturalmente, espiritualmente, fisicamente, inclusive. Continua a cuidar da vida deles. Continua a dignificar a vida deles, exatamente como fazes contigo. Extraordinário ensino, não é? Eu tenho que dizer, prezados irmãos, quando nós chegamos a esse patamar, às vezes conseguimos lá chegar, outras vezes não. Mas quem já experimentou de verdade conseguir dignificar o outro, amar o outro, mesmo quando ele não merece, é extraordinário. É um crescimento espiritual tremendo. É um salto quântico na nossa fé que nós damos. É por isso que Cristo diz, amarás o próximo como a ti próprio. Porque nós temos amor próprio suficiente para cuidarmos de nós. E aquilo que Cristo está a dizer é, então cuidemos dos outros também. Continuemos a experimentar o valor agregado às 10 palavras de vida. É muito valor amar a Deus. Extraordinário fazer aquilo que Deus nos pede. Extraordinário sentido existe para pormos em prática tudo aquilo que Deus nos diz. E extraordinário fazemos como Cristo nos mostrou que devemos fazer com o nosso irmão, com a nossa irmã. E sabem onde é mais difícil de fazer? Às vezes é em casa, não é? Às vezes é em casa. Falo na nossa própria casa, com os nossos familiares. E às vezes é na igreja. Sabem porquê? Porque nós estamos juntos. O que é mais fácil? É Portugal entrar em guerra com a China ou com a Espanha? O que é que vos parece? Claro, estão aqui ao lado. Como? Foi um mau exemplo, se calhar, mas mesmo assim parece-me que é muito mais fácil com a Espanha, a não ser que ocorra aí um incidente diplomático. Mas estão a entender aquilo que eu quero dizer? Naturalmente que por vezes as dificuldades acontecem é precisamente com aqueles que estão ao nosso lado. Mas também, prezados irmãos, é com esses que nós podemos crescer e podemos facilitar o crescimento deles. Por isso é extraordinário este ensino. Assim como tu cuidas de ti, mesmo quando não mereces, cuida do outro, mesmo quando ele não merece. Lutero aprendeu isto, prezados irmãos. A Reforma trouxe isto a Lutero. E sabem aquela história desse meu amigo que deu um murro na cabeça do cão? Não façamos isso. Mas possamos dar um murro na mesa, no sentido simbólico. Um murro de decisão, de dizer, Senhor, eu quero fazer como tu fizeste quando estiveste nesta terra. Eu quero fazer e seguir o teu exemplo. Amar a Deus acima de todas as coisas, ao Pai e ao meu próximo, como eu me tenho amado a mim mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos agora escutar, temos um momento especial, enquanto a irmã Clélia nos oferece esse momento especial, estejamos, por favor, em reflexão, para que o Senhor torne este amor uma realidade nas nossas vidas. Quero viver a vida cantando
vida, pelo amor infinito, bendito, bonito.
Amém.